Bom dia, ótima semana para todos nós. Vamos começar hoje uma semana de lua crescente, e é quando a gente sai desse movimento introspectivo, dessa sementinha que foi plantada ali junto com a lua nova, com o eclipse no signo de Áries, e agora a gente começa a colocar isso em movimento, vem para a arte da ação. Temos aqui a lua crescente entrando às 16 horas e 14 minutos. É um ciclo que começou falando do nosso psicológico, das coisas que nós estamos enfrentando intimamente dentro da nossa cabeça. São os conteúdos de como a gente se sente secretamente, nos sentimentos mais profundos e guardados que nós estamos remexendo diante da vida. E esse cenário da lua crescente vai nos colocar em ação, né, exteriorizar esse movimento através das nossas relações, porque o Sol está a 26 graus em Áries na casa 7 e a Lua está a 26 graus na casa 11 em Câncer, que é a relação com as pessoas à nossa volta, com o coletivo, com as amizades, com a sociedade, com os grupos que nós estamos inseridos. É como a gente se sente diante dessa troca. Então, na casa 7 de relacionamento, ela começa aqui com o Vértex e o Netuno em Peixes. Tem um tom de ajuda, de sacrifício, mas também é como a espiritualidade vai nos ensinando a passar pelas coisas através da escola das relações, através do outro. Esse ascendente está em Virgem, né? Nós estamos com o julgamento ligado para conseguir enxergar, entender, mas estamos nos relacionando através da ajuda, né? Ou quando um ajuda o outro. Mas por trás desse cenário, o que se manifesta é a intenção e a vontade, porque junto com o Sol tem uma energia muito grande concentrada que começa com a Vênus, que é a nossa vontade, o nosso emocional, né, a nossa intenção, onde que a gente quer chegar, os desejos que tem por trás, né, dessa relação, dessa troca. O nó do norte, que é o nosso destino, que é o ponto kármico que o eclipse agora desencadeia para esse próximo semestre. São as lições que nós vamos viver a partir de agora, que é começado por esse momento. Mercúrio fazendo a gente enxergar quem a gente é, o que a gente quer, qual é o nosso desejo diante de tudo isso. Quiron revela as nossas feridas, as dores, né, que precisam ser curadas, que são ali engatilhadas pelo outro. E o Sol é a nossa essência, é a nossa personalidade, né, a nossa individualidade dentro de uma relação. Então, por trás dessa ajuda, por trás dessa troca, desse sacrifício, né? Tem um eu aqui guardado, escondido, um eu nos bastidores que talvez não se mostra logo de cara, mas a gente percebe através dessas trocas, dos relacionamentos com todo mundo à nossa volta, o quanto a gente fica sensível, às vezes se sente ferido, magoado, ou o quanto pode mexer com as nossas emoções, a influência que as pessoas têm à nossa volta, que desencadeia às vezes a raiva, né, ou alguma coisa que faz a gente sair ali da explosão, né, do estopim. Então são coisas que nós vamos atravessar e começar a movimentar dentro dos relacionamentos. O nó do sul, que está em Libra, aqui interceptado na casa 1, fala das lições que nós estamos saindo, que é a respeito da nossa personalidade, mas o quanto a gente cede, ou o quanto a gente não se posiciona e não se define diante das relações. E isso não quer dizer que a gente vai passar por cima do outro, mas que a gente precisa se perceber através do outro, se conhecer através dessa troca, o que os acordos estão desequilibrados, desajustados, que a gente precisa ter mais claramente a nossa vontade, a nossa intenção, da gente tomar decisões, de se posicionar, né, o que a gente quer diante de cada relação e o que cada relação à nossa volta dispara e nos ensina sobre quem nós somos.
Então, vamos aqui começar a semana hoje, segunda-feira. Nós temos a lua crescente no signo de Câncer, né? E Mercúrio faz conjunção com Quiron, né? Que está naquela grande concentração ali junto com o Sol, mas é o momento exato de Mercúrio e Quiron. Mercúrio é o nosso raciocínio, a nossa consciência, quando a gente se dá conta, quando a gente enxerga alguma coisa dentro dessa mente mecânica que a gente tem, que funciona para o dia a dia, que começa a enxergar as nossas dores. Então, o que a gente percebe hoje muito é esse ponto da ferida, é esse ponto, né, que magoa, que machuca, que mostra onde é que está a dor. A gente toma consciência disso. Nós teremos lua vazia das 20 e 21 e das 23 e 23 e entramos então no signo de Leão. A carta que saiu foi o Sete de Ouro, então a gente está balanceando, né, o que vale e o que não vale a pena. É um tempo para a gente amadurecer as coisas que nós estamos construindo, especialmente diante das relações. Terça-feira, amanhã, dia 16, a Lua estará no signo de Leão, então, na fase crescente, e sai o Sete de Espadas. O único aspecto é uma oposição para Plutão. Então, é um dia que testa a nossa força, a nossa resistência diante de coisas que estão ocultas, coisas que precisam ser finalizadas, coisas que mexem com o poder e mostra, né, o que está escondido. São as coisas que estão por debaixo dos panos, o quanto que a gente precisa ser forte, mas às vezes não quer mostrar a nossa fragilidade, ou o que a gente mesmo está escondendo, o que a gente não está percebendo ainda, né? O que ainda está se revelando, que às vezes é um processo que a gente está escondendo algo da gente mesmo, né? Uma autossabotagem. Quarta-feira, dia 17, a Lua ainda estará em Leão e Vênus fará a conjunção com o nó do norte, né? Naquela concentração toda do Sol, isso é o momento que vai estar desencadeando toda a semana, né? Essa força se conversando. A gente tem a carta do Imperador. Então, é a nossa vontade que move a gente para frente, a nossa intenção, é o que nos faz seguir em frente em busca do que a gente precisa, do nosso destino, do nosso caminho, do que a gente quer. Então é quando a gente encontra, né, o nosso ponto, a nossa força, o nosso objetivo. E ainda com a lua em Leão só podia sair o imperador mesmo, né? É quando a gente vai em busca do que a gente precisa materializar. Quinta-feira, dia 18, a Lua ela ficará vazia das 9 às 11h10 e depois passará para o signo de Virgem. E a carta que saiu foi do julgamento. Então, acho que esse Virgem traz os dados que a gente precisa para despertar para essa nova consciência, né? Um dia antes a gente mexe com essa energia de Plutão, ela sai agora de novo. É esse enfrentamento da morte, né? Esse enfrentamento pesado de coisas que a gente precisa transpor, que a gente precisa concluir, que estão fechando capítulos aí na nossa vida para a gente poder enxergar as coisas com uma nova visão. Sexta-feira, dia 19, a Lua ainda estará no signo de Virgem, o Sol entra no signo de Touro, né? Então a nossa consciência, o nosso ser, sai da energia ali ariana e vai para um modo mais concentrado, onde as coisas não acontecem numa velocidade tão rápida, mas onde a gente fica mais centrado nas coisas que a gente tem. Mercúrio faz uma conjunção com Vênus. Ainda dentro daquela concentração se alinha a nossa mente e a nossa vontade. Isso opera junto, né, da gente enxergar o que a gente quer. E Marte faz um sexto com Júpiter e com Urano. Júpiter e Urano estão andando bem próximos da conjunção exata, é um momento bem importante. E Marte, que é a nossa atitude, começa a abrir um caminho de entendimento das mudanças que nós precisamos avançar. E a carta que saiu foi o 10 de Copas. Para a gente perceber o que
que já acabou, o que se esgotou, o que não satisfaz mais, né? As coisas que estão sendo concluídas. Percebe que na lua crescente, né, quantas coisas nós estamos vivendo sobre finalizações. Então, estamos em movimentos de enfrentar términos. No sábado, esse é um ponto muito importante dessa semana, do ano. A Lua estará no signo de Virgem ainda, mas Júpiter faz conjunção com Urano no signo de Touro. Então, Júpiter vai alcançar esse planeta e passar à frente. É o momento em que tudo que expande, cresce, se encontra com a ruptura das mudanças. É um ponto muito importante de libertação, de avanço, da gente seguir para frente, para o desconhecido. No signo de Touro, são todas as coisas que nós temos de concreto na nossa vida e nós possuímos, né, como propriedade. Só que é uma renovação desse momento. Então, o Urano, ele quebra tudo isso para a gente construir novas coisas. Se Júpiter pode trazer, né, esse caminho do crescimento em relação à abundância e à prosperidade, não é na direção como ela está, é através da renovação. Então, esse boom, ele traz esse movimento em que as coisas agora precisam ser diferentes. Nada continua como está. Tudo vem através do novo. São novos plantios, novas sementes para dar novos frutos. E é nesse sentido que a abundância está florescendo. A carta que sai é do pendurado. Então tem coisas que a gente não sabe como lidar ainda. Tudo isso é um processo lento que a gente vem atravessando, vem caminhando, não é de um dia para o outro. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente aguarda. A gente observa, a gente espera. É a resiliência da gente perceber um ponto de vista que nós ainda não estamos enxergando. No domingo, no dia 21, a Lua passa para o signo de Libra, Vênus faz uma conjunção com Quirón e o Sol faz quadratura com Plutão. Então, os nossos valores vão ficar muito voltados para a nossa cura. Nós precisamos curar esse coração ferido, até porque a nossa essência ali no Sol está nos tensionando, nos colocando contra a parede dessas dores, das superações que nós precisamos enfrentar. Não dá para ficar, né, preso no passado com o 6 de copas aqui, olhando as coisas que a gente queria que fosse dessa forma, mas a gente pode juntar os pedacinhos, olhar para frente e sonhar do que a gente aprendeu daqui para frente para fazer. E o objetivo maior desse momento, acho que é curar a ferida, curar o coração. Atravessando esse momento importante de cura, essa semana eu soltei várias publicações a respeito disso. Como a gente pode encontrar esses caminhos, esses passos através do nosso mapa, onde estão os sinais que podem nos orientar e como que a gente pode aprender a se estudar para a gente se desmembrar em partes, se entender, avançar nesse caminho de autoconhecimento, porque ele é a chave para a gente passar por tudo isso. Lembrando que é um ano que a gente está voltado para dentro, o eclipse leva a gente a olhar para o nosso mundo psicológico, para que a gente perceba como a gente se sente lá no fundo. O cenário de fora, ele é para a gente se dar conta de algumas coisas que estão acontecendo lá dentro que precisam ser reformuladas. E isso é um caminho que só o autoconhecimento pode fazer. Só a gente se estudando, só a gente se conhecendo, que a gente vai encontrando as nossas saídas, não para se livrar, mas para caminhar, para aprender e para entender o que a gente precisa curar e resolver para evoluir. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um beijo.